Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar da vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Harold Pinter, que foi um autor, diretor, poeta, roteirista e certamente um dos grandes dramaturgos do século XX, além de um destacado e incómodo ativista político britânico, nascido em Londres em 1930 e falecido também em Londres em 2008, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 2005. Portanto, um prémio ainda relativamente recente. Harold Pinter. Ora, como já disse, foi um dramaturgo inglês, fundamentalmente dramaturgo, de ascendência luso-judaica, por parte do pai. Não consegui comprovar isso, mas vi isto escrito. Algures que, não sei, não, afirmo sem provas. Ora bem, ele nasceu a 10 de outubro de 1930 em Hackney, que é um subúrbio pobre de Londres, a norte do Rio Tamisa, na parte leste da cidade, onde fez os seus primeiros estudos. A sua carreira de escritor foi iniciada com o livro de poemas chamado Poetry, em 1950, no qual ele usou o nome de Harold Pinter. Mas só foi 7 anos depois é que a sua carreira literária realmente começou verdadeiramente a estrear de The Room, que é o quarto, que foi a sua primeira peça de teatro. Pinter foi um dos grandes representantes do teatro do absurdo, juntamente com Samuel Beckett e com Eugene Ionesco. Um dos momentos altos da sua carreira de ator, que ele, portanto, escrevia e representava, de ator, foi a sua participação na produção de Crepes Last Tape, a última gravação, que foi integrada nas comemorações dos 100 anos do nascimento do Samuel Beckett, que era o autor dessa peça. E também da comemoração dos 50 anos do Royal Court Theatre. Harold Pinter foi um dos mais importantes renovadores do teatro moderno. E as suas peças têm um estilo característico a que se deu o nome de Pinteresco. Nelas são criadas situações em que personagens normais, nas suas vidas cotidianas, são colocadas repentinamente frente ao inesperado. Ele escreveu nada menos que 29 peças. Entre aquelas que são mais conhecidas, podemos referir aquele que em português tomou o nome de Feliz Aniversário, de Birthday Party, que é de 1957. Depois, O Encarregado, no original de Caretaker, de 1959. Traições, Betrayal, de 1978. O Regresso a Casa, Homecoming, de 1965. Todas elas adaptadas ao cinema. Escreveu também roteiros para cinema. Entre os mais conhecidos está, talvez, The French Lieutenant Woman, que é a mulher do tenente francês, que é de 1981, filme de 1981. Aquele livro aquela peça que eu já falei, o Birthday Party, o Feliz Aniversário, de 1957, na altura, quando estreou pela primeira vez, foi um fracasso. Portanto, era um escritor novo, desconhecido, mas na remontagem, depois de ter sido apresentada na televisão,
foi já um sucesso e tornou-se, é hoje, uma das suas peças mais emblemáticas. O Feliz Aniversário. O Betrayal, portanto, As Traições, de 1978, é uma outra peça também muito importante, que discorre de forma convencional sobre a vida de um casal e a sua separação depois da aventura da esposa com um amante. Entretanto, o engraçado desta peça é que ela é apresentada no reverso, ou seja, de trás para a frente, do futuro para o passado, em cenas, portanto, que acontecem de trás para diante. Não sei se me faço entender. Portanto, uma das cenas iniciais é quando portanto, o marido traído se encontra com a ex-mulher num bar, no bar do amante dela, já depois de se terem separado, e depois vai andando para trás, para trás, para trás, até ao tempo em que eles ainda eram casados e não sei se eventualmente um casal feliz. Portanto, é de facto uma maneira diferente de construir e é por isso também, até por isso, uma das suas mais célebres peças. Ora, como já disse, ele escreveu vários guiões cinematográficos e de televisão, não só para o cinema, para a televisão também, de que são um exemplo, além daquele que já falei de French Lieutenant Woman, o The Servant, que foi que em português teve o título O Criado, que era um filme de 1963, que em Portugal estreou em 1970. E foi também autor de livros de poesia, como já disse, aliás, a sua primeira obra, não é? Foi um livro de poemas, o Poetry, mas escreveu muita poesia ao longo da vida, e também de prosa. Há muitos trabalhos dele de prosa publicados foram muitos publicados em jornais e revistas e que depois foram mais tarde recolhidos em livros, como por exemplo um livro que é o Collected Poems and Prose, editado em 1991, que reúne, como o título diz, poemas e prosa. Também em Portugal há alguns livros editados dele que têm poema e prosa, de que depois já falarei. Ora bem, ele foi, como já disse, que é um ativista político e foi um grande defensor dos direitos humanos. Ele foi bastante controverso politicamente, porque foi um forte opositor às políticas belicistas dos finais do século XX. Portanto, e sobretudo da aliança habitual da Inglaterra ou do Reino Unido com os Estados Unidos, que ele detestava, não podia com os americanos. E então ele fez um cavalo de batalha quando foi do tempo da invasão da guerra do Iraque, em 2003, quando ele contestou as políticas do Bush e do Tony Blair, e mais tarde do caso do Afeganistão, do Irão, etc. Portanto, ele foi sempre um opositor à política e à forma de estar dos Estados Unidos da América e dos seus aliados, nomeadamente da NATO, porque, pronto, achava que eram belicistas e ele foi sempre um pacifista, sempre contra essas guerras. Entre as diversas polémicas em que ele se envolveu, está uma palestra que ele proferiu na Conferência pela Paz nos Balcãs, em 10 de julho do ano 2000, em que ele se insurgia contra o bombardeamento de civis pela NATO na Sérvia. E depois, em 2001, ele fez parte do Comitê Internacional que se constituiu para a defesa do Slobodan Milosevic, que era lá o ditador da Sérvia,
que foi, portanto, deposto pela NATO e pelos americanos. E em 2004 assinou, inclusive, um manifesto de artistas a favor do Milosevic. Vamos lá ver, não é que ele o considerasse que ele era inocente, vamos lá ver se a gente entende. Ele considerava que, de facto, o Milosevic foi um ditador, mas o que ele questionou neste manifesto foi o tribunal que foi constituído especificamente e propositadamente para o julgar, né, o Tribunal Internacional, que ele considerava que não era um tribunal independente, era nitidamente um tribunal pró-americano e que defendia os interesses dos americanos e não era isento. E foi isso que o levou, de facto, a lutar pelo Milosevic, de quem ele, afinal, não gostava. Mas isso só para dizer que ele realmente era um pacifista e toda a vida lutou pela paz e contra a guerra. Ora bem, o Pinter recebeu inúmeros prémios, do qual destacamos a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1971, por um dos seus filmes. O prémio da Commonwealth, em 1981. O prémio Laurence Olivier, em 1996, pelo valioso contributo no mundo do teatro. Foi assim, por isso que lhe atribuíram. O título de Comendador da Ordem do Império Britânico, recebeu em 2002. E o Prémio Nobel de Literatura, que recebeu em 2005. Este que foi-lhe atribuído pelo seu extraordinário talento em conciliar a política e a literatura, e pela forma como, nas suas peças, desvenda o abismo existente nas conversas banais do dia-a-dia e força a entrada nos universos fechados da opressão. Harold Pinter, como vários outros premiados, não se dignou ir à cerimónia da atribuição dos prémios, não foi à capital sueca receber o prémio. Esta atribuição do Prémio Nobel a Pinter foi muito contestada, enfrentou uma grande oposição de muita gente lá no Reino Unido e não só, por causa da sua posição contra a participação do seu próprio país na guerra do Iraque e noutras guerras de que já falei. E por isso ele tinha muitos inimigos e era considerado, portanto, um detrator do seu país. No pensamento dos opositores, o galardão ter-lhe-á sido atribuído mais pelas suas posições políticas pacifistas e não pelo valor literário da sua obra. Acharam que ele não merecia o prémio. Mas isso foi, pois, contestado pela outra facção que o defendia e que defendia firmemente a atribuição do prémio, porque considerava que, de facto, ele era um dos grandes autores do século XX, especialmente na parte da dramaturgia. E foi assim que foi a vida do Pinter. Ele morreu depois aos 78 anos, de cancro, na véspera do Natal, desse ano de 2008, precisamente na véspera do Natal. Está sepultado no cemitério de Kensal Green, lá em Londres, na Inglaterra. Ora bem, há um grupo em Portugal, que é os Artistas Unidos, que se tem dedicado muito a traduzir e a ensinar peças do Pinter. E há até, inclusivamente, 2 livros editados em Portugal que reúnem uma boa parte das peças do Pinter, que a maior parte dessas peças, dessas traduções que estão ali, foram feitas pelos membros desse grupo de teatro. E, portanto, a eles devemos, de facto, uma grande divulgação
das obras, sobretudo das peças de teatro, do Pinter em Portugal. Especialmente esse grupo e também outros grupos, outras companhias de teatro, mas principalmente, de facto, os Artistas Unidos tiveram um grande papel na divulgação da obra do Pinter. Eu, já agora, entro então nos livros que eu tenho dele, que são 5 livros, dos quais 2 são, então, os 2 volumes, onde está reunido as obras, as peças de teatro que, como já disse, foram principalmente, quase a maior parte delas, traduzidas pelos Artistas Unidos e que foram editadas, então, pela Relógio d'Água, em boa hora. E eu depois vou ler aqui, talvez, uma pequenina passagem de um destes livros, mas quero apresentar também os restantes livros que eu tenho. Ora, tenho aqui um que foi editado pela Quasi, e que reúne, chama-se Várias Vozes, e que reúne textos em prosa e em verso. É um dos tais que reúne imensos textos de prosa e de verso do Pinter. Foi editado, portanto, cá em Portugal em 2006. O livro é de 2005 e foi editado depois cá em Portugal em 2006 pela Quasi, como já disse. Várias Vozes, um livro de facto interessante, que é muito variado, que tem desde dos textos então em prosa, tem discursos, tem cartas, tem portanto, textos diversos publicados em jornais e revistas, e tem correspondência, e depois tem então poesia, tem também algumas peças de teatro, tem textos muito variados. Depois temos aqui um que este de facto é o que foi, penso que é o que foi editado cá em Portugal há mais anos, que é Os Anões, que tem uma particularidade muito interessante. É o único romance de Harold Pinter. Também escreveu um romance, está a ver? Foi o único romance dele, chama-se Os Anões, que está publicado aqui em Portugal pela Don Quixote. Portanto, o único romance de Pinter que é que ele diz, ele explica depois que começou a escrevê-lo na década de 1950 e foi escrevendo durante vários anos, aos poucos, e que mas ele nunca guardou, não publicou, e que só depois, em 1989, depois de ter revisto e ter relido, é que ele achou que se calhar que merecia a pena ser publicado, que até gostou do que leu e já quase nem se lembrava, fez umas emendas, ele fala ali, diz aqui na introdução que lhe cortou uns capítulos, substituiu umas coisas e publicou, e de facto valeu a pena porque é um romance, é o seu único romance, um género que ele de facto não tinha e que assim também publicou. Ora, outro livro é aqui um livrinho muito pequenino que é bilingue, que está escrito em português, que é Guerra, e está escrito em inglês, que é portanto, War, né? A guerra. Que tem somente, ora deixa-me cá contar para não me enganar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poemas, que estão, portanto, em português e em inglês. E eu, ao folhear este livrinho, ler aqui estes poemas, encontrei-me aqui que um pequenino, um poemazinho pequenininho, que só tem 4 versos, mas que é realmente, diz tudo sobre a sua posição no que toca ao pacifismo, à sua luta contra a guerra e, sobretudo, a sua grande aversão aos americanos.
E eu não tenho a coragem de ler este poema. Mas gostava que o vissem. E então eu vou tentar apresentá-lo aqui em inglês. Vamos lá ver se conseguem ler o poema. Para quem não sabe inglês, eu tenho a coragem de o mostrar traduzido em português. E traduzido realmente de uma maneira muito literal, nada de eufemismos, que mostra realmente e verdadeiramente aquilo que ele queria dizer com este poema. Ora vejam. Eu, quando era criança, se eu disse estas palavras, sabe o que é que a minha mãe dizia? Ah, meu malandro, que eu ponho-te pimenta na língua. Ou então vou já ali buscar o sabão e lavo-te essa língua com um sabão para não estás a dizer palavras dessas. Ora, o que nome já, ele estava a chamar aqueles nomes a quem? Aos belicistas dos americanos, que ele não podia ver de maneira nenhuma. Ora bem, então agora iria terminar, eu não sei há quanto tempo aqui já vai, com aqui um sketchzinho. Porque ele escreveu, para além de peças grandes, escreveu também pequenos sketches, não é? Para que entravam em programas de revistas, dramas de revista, de variedades, até apresentados na televisão, em programas de televisão, aqueles sketches, muitas vezes cómicos, ou não cómicos, ou irónicos, e eu hesitei aqui entre dois. Era aquele que estive primeiro para vos ler, era sobre uma entrevista de emprego, que era mesmo paradigmático do que são muitas das entrevistas de emprego, em que dá-se a volta de forma a tramar completamente o entrevistado. Mas acabei por escolher outro, porque acho que diz mais ainda da sua, da sua opinião sobre os determinados regimes políticos. Chama-se a Conferência de Imprensa e é como que é uma conferência de imprensa. Estão um grupo de jornalistas de microfone em punho e vem o senhor ministro, não é verdade? E eles vão todos a correr para o ministro para o entrevistarem, para lhe caçarem umas observações, uma conversa. E então vamos ver, imaginem a cena, não é? A gente vê todos os dias na televisão e agora, então, mais para os jornalistas passam o tempo a correr atrás dos políticos, sobretudo agora em alturas de eleições e assim, é um caso sério. De maneira que, imaginem um grupo de jornalistas e então vê o senhor político e eles esticam-lhe o microfone e começam a fazer perguntas. Imaginem vários jornalistas, um faz uma pergunta, outro faz outra. E isto começa a se estabelecer o diálogo. Ora, vamos ver se eu consigo ler isto de uma maneira que seja interessante. Senhor Ministro, antes de ser Ministro da Cultura, creio que o senhor foi chefe da Polícia Secreta. Correto. Vê alguma contradição entre esses dois papéis? Absolutamente nenhuma. Como chefe da Polícia Secreta, tinha a responsabilidade, especificamente, de proteger e garantir a nossa herança cultural de forças cuja intenção é subvertê-la. Defendíamos-nos do verme e ainda nos defendemos. O verme. O verme. Como chefe da Polícia Secreta, qual era a sua política em relação às crianças? Víamos as crianças como uma ameaça se
Por outras palavras, se elas fossem filhas de famílias subversivas, então como pôs em prática a sua política em relação a elas? Raptávamos-las e educávamos-las como deve ser. Ou então matávamos-las. Como é que as matavam? Qual era o método adotado? Partir-lhes o pescoço. E às mulheres? Violavam-nas. Fazia tudo parte de um processo educativo. Percebe? Um processo cultural. Qual era a natureza da cultura por si proposta? Uma cultura baseada no respeito e nas regras da lei. Como é que vê o seu atual papel de Ministro da Cultura? O Ministro da Cultura apoia-se nos mesmos princípios que os guardiães da segurança nacional. Acreditamos numa compreensão saudável, musculada e terna da nossa herança cultural e das nossas obrigações culturais. Estas obrigações incluem, naturalmente, a lealdade ao mercado livre. E a diversidade cultural? Nós subscrevemos a diversidade cultural. Temos fé numa troca de pontos de vista flexível e vigorosa. Acreditamos na fecundidade. E a divergência crítica? A divergência crítica é aceitável, se for deixada em casa. O meu conselho é o seguinte: deixa-na em casa. Guarda-na debaixo da cama. Olha, ao lado do penico do mijo. É lá que é o lugar dela. Disse no penico do mijo. Se não tens cuidado, eu ponho-te a cabeça no penico do mijo. E os jornalistas riam-se também. Mas deixa-me esclarecer isto bem. Precisamos da divergência crítica para nos manter nas pontas dos pés. Mas não a queremos no mercado ou nas avenidas e praças das nossas grandes cidades. Não a queremos manifestada nas casas das nossas grandes instituições. Damos-nos felizes se ela ficar em casa. Isso significa que nós podemos aparecer em qualquer altura e ler o que está debaixo da cama, discuti-lo com o escritor, dar-lhe pancadinhas na cabeça, apertar-lhe a mão, dar-lhe talvez um pequeno pontapé no rabo ou nos tomates e deitar fogo a tudo. Através deste método, mantemos a sociedade livre de infecções. Existe, claro, contudo, sempre espaço para a confissão, para o recolhimento e para a redenção. Olha, então vê o seu papel como Ministro da Cultura como vital e frutuoso. Imensamente frutuoso. Acreditamos na bondade inata do vosso Manel Vulgar e da vossa Maria. É isso que procuramos proteger. Procuramos proteger a bondade essencial do vosso Manel Vulgar e da vossa Maria Vulgar. Vemos isso como uma obrigação moral. Estamos determinados a protegê-los da corrupção e da subversão de todos os meios, por todos os meios que temos à nossa disposição. Senhor Ministro, muito obrigado pelas suas palavras. O prazer foi meu. Posso dizer mais uma coisa? Então os vários jornalistas. Por favor, sim, por favor. Por favor, diga, sim. De acordo com a nossa filosofia, aquele que se perde é encontrado. Obrigado. Aplausos. O ministro acena e sai.
Isto faz um bocadinho lembrar o tempo do Hitler, não? O que é que vos parece? Pronto, olha, eh, por aqui me fico. Espero que tenham gostado de conhecer Harold Pinter, um autor agora já mais recente do que eles tenho falado nos últimos tempos, que eram dos mais antigos. Este já mais da nossa época, que escreveu mais sobre factos do nosso tempo, que já certamente mesmo os mais novos se recordam. Portanto, estão todos a tempo de comprar e ler alguns livros seus que encontrem à venda, porque vale a pena. É que, de facto, um autor fantástico. As suas peças são dignas de se ler e de se ver, se por acaso elas estiverem aí daqui a amanhã apresentadas em algum teatro, se puderem, vão. Vão ao teatro porque vale a pena ver as peças de teatro do Pinter, que é de facto um dos mais maravilhosos dramaturgos do nosso tempo. Infelizmente já falecido há alguns anos. Pronto, olha, por hoje me fico por aqui. Espero que tenham gostado desta história do Pinter e deste sketch irónico, muito irónico que eu li. E para a semana, se Deus quiser, se tiver vida e saúde, cá estarei novamente para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!